Meus santos, Mateus capítulo 14, versos de 22 a 33, que é um verso extenso, mas vai ser importante para a nossa meditação. Nos diz assim: logo a seguir, compeliu, preste atenção nisso, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus, irmãos. Quantos glorificam a Deus por essa palavra? Que texto maravilhoso, não é? Esse texto é icônico. O Senhor Jesus fez desse texto e desse episódio, dessa aventura experimentada por ele e os seus discípulos, um protótipo. Porque nós chamamos, muito provavelmente por conta das aventuras dos marinheiros, nós costumamos chamar as adversidades da vida de tempestades. E a Bíblia adota essa linguagem também. Tempestades. Tempestades nos são comuns. Tempos de dificuldade, de crise, são comuns a todos nós. E foi o próprio Cristo que fez dessa tempestade no mar da Galileia um protótipo da maneira como ele age em nossas vidas e nos faz também experimentar provações e superá-las no poder do seu nome. O Cristo nos coloca e permite que estejamos em determinadas circunstâncias, em determinadas tempestades. E muitas vezes, quando Cristo nos permite, é para nos ensinar lições. É por isso que, com base nesse texto, eu quero falar aos meus queridos sobre algumas lições que aprendemos nas tempestades. Porque as tempestades, elas nos são comuns. E as tempestades não têm eleitos. Os irmãos já notaram isso? As tempestades sopram na casa do rico e do pobre, do letrado, do iletrado, do que tem muitos amigos, do que tem poucos amigos, do que é religioso, do que não é religioso. As tempestades são comuns a todos os homens. E toda tempestade consigo traz a provação de qual base, alicerce e fundamento as nossas vidas estão construídos. De fato, algumas tempestades podem nos tornar amargos. Não é verdade que muitas pessoas, ao passarem por provações e por dificuldades, eles saem dessas circunstâncias pior do que entrou? Sai uma pessoa desiludida, uma pessoa amarga, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que desacredita das circunstâncias, que a vida pode melhorar, que de alguma forma essa pessoa pode vencer, prosperar, mudar de vida.
As tempestades, elas tendem a provar os alicerces de nossas vidas, nos levando a revelar aquilo que está no nosso coração. E se o nosso coração não estiver firme no Senhor, nossa confiança não estiver firme em Deus, então as tempestades nos tornarão insensíveis e amargos. Mas se o nosso coração estiver no Senhor, e nós aproveitarmos a oportunidade na tempestade de aprender as lições que o Senhor tem a nos instruir, nós sairemos dela com experiência, com maturidade, fortalecidos e prontos a ajudar outros que enfrentarão tempestades também. Quantos aqui já enfrentaram tempestades? Levanta a mão, por favor. Quantos? Eu percebi que algumas pessoas não levantaram a mão, mas deixe-me lhes dizer uma coisa, não fique triste não, a sua tempestade está a caminho, porque todos nós enfrentamos, todos nós passamos por alguma tempestade, essa vida não dá mole para ninguém, todos nós enfrentamos alguma, todos nós, e perceba que algumas lições aqui tendem a nos ensinar, elas buscam forjar o nosso caráter. Dois personagens são centrais aqui nessa tempestade no Mar da Galileia. É Jesus e Pedro, embora nós tenhamos a presença dos outros discípulos também enfrentando a tempestade. Você pode, que está aqui no culto da família, começar a compreender isso à luz das experiências do lar, dentro da sua casa. Porque a tempestade dificilmente atinge apenas um membro. Com frequência, ela atinge a casa toda. Esses dias, no trabalho, uma colega de trabalho chegou para mim para contar uma experiência que ela está vivendo dentro de casa. Família muito grande, e um dos entes da família, a maioria desviada, a maioria afastado. Ou a maioria não crente, boa parte não crente, alguns desviados. Poucas pessoas estão ali se voltando para Deus. E ela disse assim: Luiz Carlos, todos eles estão sofrendo por causa de da nossa casa que está passando uma grande provação. Todos eles dizendo assim: ora por mim, fulana, ora por mim, fulana. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse: menino, mas eu já estou com tanta prova, já estou levando tanto peso, está todo mundo pedindo oração a mim, vou colocar quem é crente, quem não é crente, quem crê em Deus, quem não crê em Deus, mas eu vou colocar essa família todinha para orar. Veja que coisa, irmãos. Ela disse assim: Luiz Carlos, a gente fez um calendário de oração e até quem não sabe orar, quem não conhece a Deus, está passando uma hora de joelho, falando lá do jeito dele, mas está orando. Mas o calendário de oração está funcionando dentro de casa, porque todo mundo está sofrendo com a tempestade de um só. Você está vendo, irmão, como é que são as coisas? Então perceba aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo está no meio do seu ministério. Ele está pregando o Evangelho. Ele está proclamando o reino de Deus. Ele está curando enfermos, expulsando demônios, libertando vidas. E nesse tempo aqui, o Senhor Jesus Cristo já se aproxima dos dias em que antecedem a sua morte. E ele começa a preparar os discípulos para essas circunstâncias. Essas tempestades aqui estarão preparando e forjando o caráter dos discípulos para as tempestades que eles enfrentarão após a partida do nosso Senhor Jesus Cristo para o céu. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo vai insistir com os seus discípulos que eles viajem de um lado do Mar da Galileia para o outro sozinhos, sem a presença dele. Jesus disse assim: olha, eu vou despedir a multidão sem vocês. Aos discípulos: não, Senhor, a gente está aqui para lhe ajudar. Não, vocês vão na minha frente e eu lido com a multidão sozinho. Mas Senhor, é o Senhor sozinho com tanta gente assediando. Eu quero que vocês entendam, isso é uma ordem. Pegue a embarcação e siga a jornada que eu vou encontrar com vocês lá no lugar. E aí os discípulos, depois de muita insistência, obedecem a Cristo e deixam Jesus sozinho, despedido da multidão. E então eles pegam a embarcação e seguem a sua jornada. E é aí que esse evento acontece. Então, quais são as primeiras lições que aprendemos, as lições preliminares? A primeira lição que aprendemos, irmãos, é que apesar de os discípulos não poderem ver Jesus orando no monte, ele, o Senhor Jesus, não os perdia de vista. Não os perdia de vista.
Uma das coisas mais importantes a colocar em nosso coração é a verdade de que, conquanto nós não estejamos vendo a invisível mão da providência agindo nas circunstâncias, nós precisamos colocar em nossa mente e frequentemente dizer à nossa própria alma: ó alma, não duvide, pois o Senhor te contempla, embora tu não o contemple, Ele te contempla. O Senhor Jesus sabia exatamente aonde os discípulos estavam. Os discípulos possivelmente se despediram do mestre e foram para o mar às 6 horas da tarde. E isso aqui é cerca de 9, 10, aliás, já tem quase 9 horas que eles estão remando contra a maré, enfrentando um vento que é contrário. E os discípulos estão ali desesperados, mas perceba o que o evangelista Mateus deixa registrado. Ele diz que conquanto os discípulos lá no mar estivessem remando contra a maré, no monte, Jesus os via. Como ele via, irmãos? Que visão é essa, irmãos? Do nosso Senhor Jesus, que está numa montanha orando, mas ele consegue enxergar além das nuvens, além da tempestade, além da escuridão, e ele consegue enxergar o quanto cada um está se esforçando para manter o remo firme e para seguir a jornada conforme o Senhor os instruiu. O Senhor está olhando. O Senhor não nos perde de vista, irmãos. O Senhor não nos perde de vista. Ele pode vê-lo. Ele sabe qual é a longitude, qual é a latitude exata do seu barquinho. Ele enxerga você. Olha aqui o texto correlato de Marcos, capítulo 6, versos 45 e 48, diz assim: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Perceba que é possível que você tenha notado que as tempestades, elas tendem muitas vezes a embaçar a nossa vista. É possível que você já tenha notado que as tempestades da vida tendem a esconder de nós, elas tendem a esconder de nós o rosto bendito de Deus. O Senhor, no entanto, jamais nos perde de vista. Essa é uma das grandes lições que precisamos contemplar. Com frequência, quando estamos no meio da turbulência, nós temos dificuldade de enxergar como Deus está agindo. É por isso que alguns cristãos pensam: será mesmo que Ele está ouvindo a minha oração? Será mesmo que Ele está atento ao que está acontecendo na minha casa? Será mesmo que Ele está atento para a minha aflição? Será mesmo que o Senhor não se esqueceu de mim? As tempestades tendem a esconder de nós o rosto de Deus. Mas Deus não consegue livrar-se de nos enxergar em nossas dores. Ele nos vê, Ele nos conhece. Ele conhece exatamente o ponto aonde estamos dessa tempestade. Portanto, descanse seguro de que mais importante do que enxergar a Deus é saber que Deus nos vê. Confie. Ele sempre nos verá quando remamos com dificuldade. A segunda lição que o texto nos mostra é que os discípulos estavam no meio da tempestade por terem obedecido uma ordem direta de Cristo. É engraçado isso, né? Porque muitos de nós, quando vê alguém passando por uma tempestade, por um revés, por um vendaval, a gente muitas vezes tende a pensar que esse vendaval só está ali ou porque o indivíduo pecou ou porque o diabo se levantou. Parece que só existem essas duas possibilidades para um vendaval na vida de um cristão. O cristão está lá seguindo a Deus e um vendaval se levanta grandioso e o indivíduo, às vezes o próprio indivíduo pensa isso, mas às vezes as pessoas pensam isso dele. Ou ele está nessa situação porque ele se colocou nela, ou isso é a mão do diabo. Não é assim? Foi assim com Jó. Não foi assim com Jó?
Jó enfrentou aquela grande provação, e a conclusão que os seus amigos tiraram daquilo que ele estava passando é: tem pecado aí, Jó. Você precisa confessar alguma coisa, que é por causa disso que você não confessou, que você está passando pelo que está passando. O que nós dificilmente consideramos é que há uma terceira via, irmãos. Eu sei que de fato muitos enfrentam as consequências de decisões erradas. Muitos estão enfrentando tempestades porque eles remaram na direção delas, nas suas decisões. Eu sei que muitas vezes o diabo faz os seus levantes para tentar roubar a nossa paz. Mas veja, nessas circunstâncias, um cristão que está numa tempestade que ele mesmo ocasionou para si, ele tem o caminho do arrependimento, ele tem o caminho da contrição. E o Deus que o ama não vai mudar o seu amor. Deus ainda está interessado nesse indivíduo e quer acalmar essa tempestade. Às vezes é o inimigo. E quando é o inimigo, irmãos, é aí que o crente tem força. Tem crente que quando a tempestade sopra e essa tempestade vem aparentemente do inimigo, esse cristão pensa assim: vou convalescer. Mas irmãos, é aí que você deveria confiar mais em Deus. Eu não entendo como tem crente que tem medo de vulto, tem medo disso, medo daquilo outro. Eu não entendo não, irmão. A Bíblia diz: sabemos que somos de Deus, e aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não toca. Então, se você perceber alguma coisa e você entende que é uma ciranda do inimigo, você deveria se posicionar muito sério e dizer: olha aqui, Satanás, você veio até hoje porque eu desconhecia essa palavra, mas eu estou coberto pelo sangue de Cristo Jesus, e você não tem autoridade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Isso é fato, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o poder de Cristo. Um cristão, por mais humilde que seja, por mais limitado que seja, ele tem na oração o poder da onipotência à sua disposição. Nós fracassamos quando damos pouco valor à oração, mas um cristão orando, irmão, um cristão orando, dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer porque eu mereço, o Senhor não vai fazer porque eu estou mandando, mas o Senhor vai fazer porque o Senhor é gracioso, porque quanto maior a dificuldade, maior é a sua glória na resolução desse problema. Quanto mais difícil é para mim, mais eu creio que é possível para ti, Senhor. Apresente as suas demandas para Deus. Apresente as suas demandas para Deus. Chegue para Ele e diga assim: olha, Deus, como é difícil. E busque nisso a razão pelo qual Deus está interessado em fazer. Quanto mais difícil, mais disso redunda em glória para o Senhor. Agora, irmãos, e quando as tempestades vêm sopradas pelo fôlego de Deus? Quando as tempestades vêm soprada pelo próprio Cristo, quando você está obedecendo, fazendo tudo certinho, seguindo a orientação dele, mas você chega no dia seguinte e você vê o vendaval ainda soprando, você diz: meu Deus, o que é isso? Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos compreender que Deus é que tem o seu caminho nos ventos e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele é que tem o poder sobre as tempestades. Quando os ventos sopram, irmãos, não é porque o diabo tem poder sobre os mares, é porque Deus está querendo aumentar a nossa fé. Deus está querendo nos dar experiência. Deus está querendo nos trazer a dependência, a obediência. E Ele muitas vezes vai nos provar para nos preparar, para ajudar a pessoas que estarão precisando mais do que nós.
Debaixo das suas asas alguém vai repousar um dia. Alguém vai passar por algo muito grande, um estreito muito grande. E você vai ter a palavra certa, você vai ter a consolação certa. Porque conforme Paulo disse em 1 Coríntios, Ele vai nos dar a graça para consolar aos que estão tristes com a mesma consolação com a qual Ele tem nos consolado. Deus está te preparando. Tempestades nem sempre revelam que estamos em rebelião contra Deus. Não significa necessariamente que Deus esteja pesando a mão sobre os seus filhos. Também tempestades nem sempre são obras de Satanás. Esse episódio nos revela, na vida de Pedro, nos revela que muitas vezes as piores tempestades que enfrentamos são decorrentes da obediência a Deus. O preço da obediência, irmãos. Mas não vale muito mais a pena obedecer? Não é verdade? Quando você está sofrendo porque obedeceu, você está sofrendo bem. Este sofrimento vai te fazer orar. E se a dor te fez orar, ela já mostrou o seu benefício. Entendeu? Se a dor te fez orar, já aí ela mostrou o seu benefício para a sua alma. É verdade que quem semeia vento colhe tempestade. Igualmente é verdadeiro, porém, que em algumas das piores tempestades que enfrentamos são decorrentes da obediência ao nosso Deus. Terceira lição é que muitas vezes a causa do medo eventualmente se torna a fonte de conforto e alegria. A causa do medo se torna muitas vezes uma fonte de conforto e alegria. Por que eu estou dizendo isso? Porque observe aqui o que diz o verso de 25, Mateus capítulo 14, versículo 25 em diante. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja a reação deles. Quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não temas, sou eu. Está vendo? Muitas das vezes, a causa do medo eventualmente se torna uma fonte de conforto e alegria. Eu estava pensando sobre esse tópico e pensando assim: meu Deus, na minha experiência particular, quando eu experimentei isso? Ora, irmãos, eu experimentei logo que me casei com o meu sol. Logo que me casei. Com pouco tempo de casado, eu fiquei desempregado. E, irmãos, eu tive muita dificuldade de conseguir um emprego. Muita dificuldade mesmo. Passei alguns meses, irmãos, e isso me quebrava, me angustiava muito, muito mesmo. Eu entrei numa empresa e não me sentia muito completo, muito feliz, não me sentia bem naquele lugar. Mas eu estava lá. Se uma coisa que eu orava a Deus era para não sair novamente, ficar desempregado de novo. Mas eu não conseguia me adequar ao ambiente. E aquilo me dava muito medo, muito medo. Então, nesse período em que eu trabalhei meio turno, irmãos. Meio turno. Um indivíduo casou e vai trabalhar meio turno, vai ganhar meio salário, a metade de meio salário. Então, era muito difícil. E eu me lembro que aquilo me trazia medo de perder aquela porçãozinha que eu tinha. Era pouco, mas era o que eu tinha. E eu tinha muito medo. Mas, irmãos, a minha saída de lá, novamente, me fez amargar mais alguns poucos meses desempregado. E, irmãos, eu vou lhe dizer, minha fé ficava abalada. Às vezes eu orava a Deus e dizia: meu Deus, o que está acontecendo? Eu me acordo de madrugada, eu vou buscar emprego e tudo. Me ocorreu de uma pessoa precisar de ilustrações para um livro infantil. Ilustrações. Eu nunca
tinha trabalhado nessa área, mas eu desenhava e tinha feito um curso e sabia ilustrar. E essa pessoa me pediu. Eu, desempregado, naquela situação, eu também não quis pedir nada. Eu vi que a finalidade desse livro era muito boa, era um trabalho de ação social, e eu queria que aquela fosse a minha contribuição. Embora eu precisasse de algum recurso, eu não queria cobrar por nada. Então trabalhei ativamente numa lan house, irmão, não tinha computador. Então eu ia para uma lan house, pagava algumas horas lá e ficava trabalhando nessas ilustrações desse livro infantil. Ilustrei totalmente o livro, ilustrava à mão, levava para o computador e fazia a arte final. Aconteceu que esse indivíduo levou o livro para uma editora. Apresentou o material para a editora e o pessoal disse assim: rapaz, quem é esse rapaz que fez isso? Ah, é um amigo e tal. Ah, eu quero conhecer ele, quero cumprimentar ele pelo trabalho. E fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, o dono elogiou o trabalho que eu tinha feito e disse assim: você trabalha nisso? Aí eu disse: sabe que não. Nunca trabalhei nisso, nunca imaginei como eu poderia entrar nesse ambiente. Meu ambiente sempre foi de livraria, outras coisas. Mas eu gosto demais disso. Aí ele disse assim: e você está trabalhando em quê? Ele disse assim: no momento eu estou desempregado. Aí ele disse: pois é, eu quero te oferecer uma proposta então. Eu vou te pagar para você vir aqui, não trabalhar, mas aprender tudo sobre essa área, para que você possa desenvolver uma profissão aqui. Porque você tem talento para isso. Estou completando, eu acho que já estou indo quase para 14 anos nessa área, irmãos. 14 anos trabalhando nessa área. E Deus tem me sustentado, me segurado, me ajudado. Às vezes, irmãos, aquilo que traz mais medo é um caminho de Deus, que Deus escolheu para revelar a sua providência. O que eu mais temia era perder aquele emprego que estava me dando tão pouco. E quando eu perdi, e até reclamei com Deus, eu não sabia que a mão invisível da graça divina estava me conduzindo para uma circunstância onde eu trabalharia exatamente com as minhas mãos, com aquilo que eu sei fazer. Não é maravilhoso como Deus cuida de nós, irmãos? Agora deixe-me seguir aqui, porque eu não quero cansar os meus irmãos. Veja que a quarta lição que aprendemos é que Cristo chegou na hora certa. Verso 24 e 25. Diz: o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Aí o verso 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Irmãos, se nós fizermos a conta aqui, eles entraram no barco ali por volta de 6 horas da noite, entre 5 e 6 horas da noite, e Cristo foi encontrar com eles entre 3 e 6 horas da manhã. Você pode dizer assim: não são muitas horas, Carlos. Não são muitas horas remando contra a maré, remando contra o vento, remando contra todas as circunstâncias. Eles tinham passado por uma tempestade muito parecida dias antes, mas o Senhor estava no barco lá com eles. Eles acordaram Jesus e Jesus resolveu o problema. Mas agora uma tempestade parecida está ali. E Jesus fisicamente, aparentemente, não parece estar. E parece que obedecer a Ele lhes conduziu ao seu fim. Então eles estão remando contra a maré e esperando a providência, e a providência não vem. É curioso como lá no Evangelho de João, essa mesma passagem se repete. Aliás, o Evangelho de João, ele apresenta 7 sinais, 7 milagres que Cristo realiza. Desses 7, apenas 2 são repetidos nos Evangelhos sinóticos. E nesse episódio, esse andar sobre as águas é um dos episódios que aparece lá. E lá, curiosamente, aparece uma expressão que eu acho maravilhosa. Porque diz assim: já era tarde e Jesus ainda não tinha vindo ter com ele. Esse ainda aí me fez pensar que essa é uma tempestade muito difícil de se enfrentar. A tempestade do ainda.
A tempestade em que você espera algo acontecer, você planeja que algo aconteça, você até espera que aconteça num determinado dia, mas não acontece. Você está esperando algo da parte de Deus, mas ainda não aconteceu, e esse ainda vai se prolongando. Mas saiba de uma coisa: Deus não se esqueceu. Ele tem um tempo certo, Ele tem um momento certo, Ele sabe até onde vai as nossas forças. Últimas lições são as lições que eu aprendo sobre quando Cristo veio e qual a relação disso com Pedro. Veja aqui os versos de 26 a 28. Diz assim: quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temas. Aí Pedro disse assim: Senhor, disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as ondas. Todos viram Jesus. Todos viram Jesus, irmãos? Todos, amém? Todos aqui na passagem viram Jesus. Todos no primeiro momento acharam que era um fantasma, amém? Todo mundo entendeu isso. Mas quando Pedro ouviu a voz, Pedro viu algo diferente. E não é aqui o Pedro atabalhoado, sabe? Esse Pedro eufórico. Não. Porque Jesus não repreendeu. Jesus não poderia ter repreendido. Espera aí, rapaz, eu estou chegando, fique aí. Pedro diz assim: Senhor, deixe-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus não repreende. Jesus vem. Por que Jesus não repreendeu? Aliás, por que Jesus vem andando sobre as águas, irmãos? O que Pedro viu que os outros discípulos não viram? Pedro viu que o Cristo vinha andando sobre as águas, e ele viu o Cristo que anda soberano por entre as ondas do mar. Ele viu a onipotência de Cristo. Ele viu que onde Cristo estava, as águas não se agitavam. E embora houvesse a agitação das ondas, aonde Cristo estava era seguro. Ele entendeu que estar com Ele, estar perto dEle, é o lugar mais seguro para se estar. Quando Pedro viu Cristo soberano entre as águas, ele disse: é assim que eu quero estar. Eu quero estar por sobre as ondas. Eu não quero permitir-me que o medo sufoque o meu coração, que essas ondas cubram a minha vida e que eu me desespere. Não, eu quero estar por sobre as ondas. Elas podem até rugir, mas eu quero estar por sobre elas, porque eu sirvo ao Cristo soberano sobre os ventos e tempestades. Veja aqui, irmãos, que primeiramente Pedro viu o Cristo. Segundo lugar, Pedro viu uma oportunidade. Se estivéssemos no barco, quantos continuariam no barco, esperando Jesus vir? Quantos? Levanta sua mão assim, porque eu não vou estar sozinho, não. Você não ficaria no barco, irmão? Eu acho que é natural de nós, né? Jesus está vindo lá, está andando sobre as águas. Isso é uma coisa, um fenômeno. O que é que está acontecendo? Não sei. E Jesus disse assim: não tenha medo, sou eu. Tá ok, Jesus, eu estou aqui esperando o Senhor chegar e acalmar esse troço. Mas Pedro está querendo andar sobre as águas. Por quê? O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que Pedro queria ter comunhão naquela hora. Irmãos, isso não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso? Quanto tempo a gente às vezes perde numa tempestade? Quantas vezes a gente permite que ela sufoque a nossa alma, e a gente reclama, a gente passa tempos e tempos pensando e ruminando as dores, lambendo as feridas. A gente passa tanto tempo pensando e calculando os desperdícios, a perda, a dor, o sofrimento. A gente fica ilustrando como as coisas podem piorar. No meio da tempestade, a gente fica fantasiando como isso pode ser pior. Mas veja o que Pedro está nos ensinando. Ele está ensinando que uma atitude melhor a se tomar é ter comunhão com Cristo na tempestade.
Ao invés de murmurar, passar um tempo de oração. Ao invés de reclamar e ficar fantasiando como isso pode ficar pior, você dizer assim: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ter tempo de comunhão contigo, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero chegar mais perto de ti, eu quero conhecê-lo mais. Nessa hora difícil, nessa angústia que eu estou sentindo, eu quero desfrutar da doce comunhão da tua presença. Estava lendo uma vez um sermão de Spurgeon, e ele contou uma experiência muito curiosa que uma irmã da igreja dele estava tendo. Essa irmã disse assim, ela passou muito tempo enferma, irmãos, muito tempo enferma. Foi um tempo de muita dor. Mas essa irmã, quando ficou melhor e passou muito tempo já da sua cura, da sua melhora, ela chegou para Charles Spurgeon, e disse assim: pastor, eu sinto tanta saudade da comunhão que eu tive com o Senhor nas minhas horas de angústia. Sinto que depois que eu saí dessa situação, eu me alegrei muito, mas eu me ocupei com tantas coisas, e parece que tudo sufoca o tempo de qualidade com Deus. E às vezes eu sinto uma saudade tão grande que eu chego a pensar que seria melhor voltar a ficar enferma para me desfrutar do privilégio daquela tão meiga comunhão que eu tive com o meu Senhor. Sabe, irmãos, você não precisa enfrentar uma nova dor para ter essa comunhão. A distância entre você e o Senhor é a distância entre você e uma oração sincera. É a distância entre o teu joelho e o chão. Ele nunca está distante de um coração quebrantado e contrito. Ele nunca rejeita um coração que se quebranta diante dele, uma alma sedenta por conhecê-lo. Ele não foge de alguém que quer conhecê-lo mais. Por isso Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor diz: venha Pedro, venha Pedro. E Pedro foi. Agora note que interessante, que a segunda coisa que Pedro viu, ele viu três coisas. Ele viu Cristo, ele viu uma oportunidade. A terceira coisa que Pedro vê é o vento. Pedro viu o vento, ele notou o vento. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Verso 29, venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você pode criticar Pedro por qualquer coisa, mas só tem dois homens que andaram sobre as águas. Só tem dois homens, só Jesus e Pedro. Ah, Pedro é ousado demais. Tu andou sobre as águas? Não? Então fica quieto. Pedro andou. Ele andou. Você pode não gostar disso, mas ele estava lá andando igual Jesus, irmão. Que coisa maravilhosa. Quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando reparou o vento. Você está notando, irmãos, que desde sempre o vento estava lá? Quando ele pisou os pés na água, o vento não deixou de soprar. Quando ele deu os primeiros passos, como uma criança que está aprendendo a andar, o vento também não parou de soprar. Quando Jesus disse, não temas, sou eu, o vento não tinha parado de soprar. O vento estava soprando o tempo inteiro. Veja que o foco está na concentração de Pedro. Pedro parou de focar em Cristo e passou a focar no vento. E foi quando ele focou no vento que ele começou a afundar. Sabe, irmãos, a fé nasce, cresce e se nutre de olhos fixos em Jesus. A fé nasce, cresce e se nutre de olhos fixos em Jesus. Toda vez que você para de olhar para Ele e passa a olhar para as circunstâncias, a fé passa a minguar. Ele tinha fé suficiente para dizer, se é o Senhor pode dar uma palavra de ordem, e na obediência a essa palavra de ordem, eu vou andar sobre as águas também. Ele tinha fé suficiente para dar os primeiros passos, mas quando ele parou de olhar para Cristo e reparar no vento, a fé começou a minguar. Você está entendendo como Deus está falando com você nessa noite?
Será que Ele não está te dando uma senha aqui nessa noite, dizendo assim: deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que a sua fé aumente, eu quero que a sua fé cresça, eu quero que a sua fé amadureça. Mas sabe qual é o segredo? Olha para Cristo Jesus, olha para o seu amor, olha para a sua misericórdia, olha para a sua fidelidade, olha para a sua imutabilidade, olha para o seu projeto, olha para a mão invisível da providência, mas olha para Jesus. A situação está ruim, olha para Jesus. A porta ainda não se abriu, continue olhando para Jesus, e à medida que você olha, o coração se fortalece, a fé cresce, a alma se robustece e o Espírito engrandece o nome do Senhor. Mas se você nessa noite chegou aqui, você já começou a afundar, o segredo está aqui no texto também. Luiz Carlos, eu já parei de olhar para Cristo há muito tempo. Eu comecei a afundar faz uns dias. Eu nem sei que maré que me trouxe até a este culto nessa noite, mas faz tempo que eu afundo. Ainda há um segredo para a sua alma nessa noite. É a oração mais sincera e mais simples da Bíblia, irmãos. Olha a oração de Pedro. Você viu a oração de Pedro, irmãos? Ela não é uma oração longa, bonita, rebuscada e eloquente como a de Salomão. Ela não é uma oração como a de Cristo em João capítulo 17. Ela não é sequer uma oração ousada como a de Elias no Monte Carmelo. Mas ela é a oração que você precisa fazer. Veja como ele ora ao Senhor: Senhor, salva-me. Uma criança de 3 anos, de 2 anos, pode fazer essa oração. Não é verdade, irmãos? Um velho de 120 anos não está longe dessa oração. Senhor, salva-me. Nessa noite você pode fazer essa oração tão breve, rebuscando lá da sua alma, das suas entranhas, dizer: Senhor, eu preciso da tua salvação, eu preciso que a tua mão se estenda, eu preciso sentir o teu toque nessa noite, me levantando das profundezas dessa angústia, dessa tristeza, dessa incredulidade, e me pondo de pé ao teu lado. Me ajuda, Senhor. Nessa noite você pode fazer essa oração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 3 lições para a gente encerrar. Viva das promessas da palavra de Deus. O que manteve aqueles discípulos remando na mesma direção era a obediência do começo, que levou eles a colocar o barco no mar, a empurrar por sobre as primeiras águas da praia, a fazer os primeiros remos. Era a obediência que estava fazendo com que eles se mantivessem mesmo contra a adversidade. Sabe por quê? Porque o que fortalecia os ombros dele, o que fortalecia o coração dos discípulos, era o compromisso com a palavra de Deus. Muitos cristãos perdem as forças porque abandonam a orientação da palavra de Deus, param de olhar para a palavra de Deus. Então, que você possa viver sob a perspectiva e a sombra da palavra de Deus. O Senhor te deu uma palavra, caminhe nela. Como Pedro, que vem depois de uma longa noite de pescaria frustrada, o Senhor diz assim: lance, faz aqui ao mar largo e lança as tuas redes novamente. Aí ele diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não apanhei uma piaba, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Segundo lugar, confie na soberania de Deus. Deus é soberano para enxergar você, soberano para não esquecer do que Ele disse, soberano para manter o seu foco e a sua atenção na sua vida. Ele sabe do que você está passando e Ele sabe por que você está passando. E Ele tem poder para resolver isso no tempo certo e na hora certa. Em terceiro lugar, fixe os seus olhos em Cristo Jesus. A força dos nossos pés depende do foco do nosso olhar, irmãos. Se você parar de olhar para Cristo, seus pés vão vacilar. Se você parar de olhar para Cristo, seus pés vão vacilar. Quando fixamos os olhos em Jesus, nós recebemos poder para fazer o que é sobrenatural. Dominar a situação
e sobreviver à tempestade. Assim como no caso de Pedro, no nosso caso, nós também somos convidados a manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Amém? Pastor, o senhor me autoriza a fazer só uma oração para concluir? Por favor. Irmãos, podemos ficar de pé comigo? Eu tenho absoluta certeza, irmãos, de que essa palavra tem endereço certo, coração certo. Quantos têm recebido essa palavra nessa noite? Quero encerrar orando pelos meus irmãos, orando com os meus irmãos, que o sacerdote da igreja é o pastor, mas eu quero encerrar orando com os meus irmãos aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor está socorrendo muitas vidas aqui. Talvez você está olhando adiante, está vendo alguma tempestade se formando e você está começando a dizer: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Será que não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada vento nos vemos prestes a sucumbir? Ou talvez você nessa noite está como aquela estrofe que diz: mestre, na minha tristeza estou quase a submergir. A dor que perturba a minha alma, peço-te, vem banir. De ondas de mar, do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, meu mestre, peço-te, vem banir. Mas talvez, nessa noite, para alguns a estrofe entoada será: mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Mas para todos aqui nessa noite, a voz do Senhor entoa a canção, dizendo: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Glória ao nome de Cristo para sempre. Glória ao nome de Cristo para sempre. Apresente essa invocação ao Senhor, essa oração ao Senhor. Diga como está o seu coração, diga o que você entendeu do que Ele falou, e diga: Deus, eu preciso da Tua graça para cumprir a Tua ordenança, para estar no centro da Tua vontade, para confiar na Tua soberania, para descansar nas Tuas promessas, para esperar na Tua providência. Eu preciso da Tua graça para caminhar sobre essa tempestade. Eu preciso da Tua graça para sair das profundezas que me encontro e voltar ao Teu seio de amor. Eu preciso da Tua graça, Senhor, para voltar ao barco, para estar com os meus amigos no barco, desfrutar da santa comunhão da Tua presença e ver o mar se acalmar. Faça essa oração a Deus nessa noite, pois a mão dele está se estendendo para socorrer a muitos aqui desse lugar. Deus eterno e bendito, nós queremos glorificar ao Teu nome pela Tua palavra. Queremos glorificar ao Cristo bendito que na cruz morreu para nos outorgar uma tão completa e perfeita salvação. Queremos Te glorificar porque no caminho do discipulado o Senhor tem nos conduzido por desertos e mares, meu Senhor, mas a Tua mão potente e o Teu meigo olhar não nos perde de vista. Pai, nessa noite socorre a muitos que aqui estão, Senhor. Se alguém está afundando, estende as mãos para erguê-lo nessa noite. Acalma a tempestade, meu Senhor. Acalma a tempestade nos corações, acalma a tempestade na alma, mas acalma a tempestade no lar, acalma a tempestade no trabalho, acalma a tempestade, a nossa súplica a Ti, ó nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus.